Muito obrigado, Eliseu, muito obrigado pela introdução. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, ainda mais podendo... Vocês me deram até uma canchinha, eu pude observar aí os projetos incríveis que o Rotary está desenvolvendo em várias áreas, né? A gente fica muito feliz de terem pessoas comprometidas como vocês para o bem aí da sociedade. Então, eu me sinto muito honrado e lisonjeado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então, nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto muito familiar para mim, que sou especialista em córnea, e um assunto também muito interessante e atual, que é justamente a condição do transplante de córnea e as novas perspectivas. Eu também tive a ajuda do Dr. Rodrigo Santos, que é diretor do nosso Banco de Olhos do Hospital São Paulo. Como nós sabemos, o olho, que foi muito bem definido com Leonardo da Vinci, é a janela da alma, né? É através do olho que nós, então, captamos as informações do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, para o ser humano, o olho é fundamental, já que a visão é o principal sentido nosso que faz essa conexão com o exterior. Mas é também através da visão que nós expressamos nossos sentimentos, né? E é por isso que é realmente um privilégio poder trabalhar com a visão. De uma maneira muito simples, nós podemos comparar o olho com uma máquina fotográfica. E nesse olho, né, nesse aparelho extremamente desenvolvido e complexo, nós temos dois sistemas de lentes muito importantes, dentre eles essa lente externa, que é conhecida como a córnea. E essas duas lentes, a córnea e o cristalino, têm uma função muito importante para conseguir focar os raios luminosos na retina, que é o nosso transdutor, que vai transformar a luz em impulso elétrico, que vai ser transmitido, então, para o córtex occipital, para a gente poder enxergar. E a córnea, ela, sem dúvida nenhuma, dessas duas lentes, ela é a lente mais importante. Ela tem mais ou menos um poder dióptrico de 30 dioptrias, né? Ou seja, 74% do poder dióptrico do olho, dessa máquina fotográfica complexa que é o olho. E ela é formada por camadas, né? Camada mais externa, uma camada de células epiteliais que precisam ser lubrificadas, senão elas perdem essa transparência. Uma parte mais interna, fibras de colágeno perfeitamente arranjadas para que a córnea mantenha essa estrutura transparente, e uma camada interna de células chamadas células endoteliais. E a córnea pode ser afetada por uma série de doenças, né? Nós sabemos que as doenças que acometem a córnea representam uma causa importante de cegueira no mundo inteiro, principalmente nos países em desenvolvimento, trazendo uma estatística aqui, uma incidência de 2 milhões de novos casos de cegueira por doenças da córnea a cada ano, né? Então, nós sabemos que realmente as doenças da córnea representam uma causa importante de baixa de visão, embora muitas vezes essa baixa visual, essa cegueira, possa ser reversível. E quais são essas doenças que acometem a córnea, né? De uma maneira bem assim didática, 4 grandes grupos. Primeiramente, o grupo das doenças degenerativas, doenças como, por exemplo, o ceratocone, que é uma das causas mais importantes que levam o paciente a um transplante de córnea, onde ocorre uma deformação da córnea, né, que, quando muito acentuada, não pode ser corrigida com o uso de lentes de contato, e aí você, muitas vezes, pela irregularidade, pela baixa visual,
torna-se necessário um procedimento cirúrgico, como um transplante de córnea. Outras doenças importantes que podem acometer a córnea são as infecções, sejam por bactérias fúngicas, pelo herpes vírus ou por outros tipos de vírus ou parasitas. Muitas vezes essas infecções acabam, depois de tratadas, causando uma opacidade, uma cicatriz, então uma baixa visual. E nós lembramos a importância das infecções bacterianas e fúngicas nos países pouco desenvolvidos, principalmente nos países tropicais, como o Brasil, e principalmente na Índia. Trauma é uma outra condição também que pode acarretar um dano nas córneas. Esse é um caso dramático que nos procurou na Escola Paulista, uma criança recém-nascida, que assim que nasceu, ela recebeu no berçário o colírio de nitrato de prata, que é usualmente instilado, né, depois que a criança nasce, mas houve um erro na formulação desse nitrato de prata, em vez de ser 1%, veio um nitrato de prata a 10% e causou um dano severo, um trauma químico na criança e uma cegueira por doenças da córnea. E doenças congênitas, né? Doenças hereditárias, como as doenças de distrofia que acometem as diferentes camadas da córnea, e uma delas é muito comum, a chamada distrofia de Fuchs, que Fuchs foi o oftalmologista que descreveu essa doença, que provoca, então, uma alteração na parte interna da córnea e um edema crônico com perda da transparência da córnea. Seja de um jeito ou de outro, essas doenças que causam a perda da transparência dessa lente muito importante do olho, acabam, então, necessitando de um tratamento que busca substituir essa lente transparente por uma outra lente transparente. E aí vem, então, a necessidade, muitas vezes, da gente precisar fazer o transplante de córnea, né? E o transplante de córnea pode restaurar realmente a transparência da córnea e devolver a visão para esse olho com uma doença da córnea. O transplante de córnea ele pode ser penetrante, quando a gente transplanta todas as camadas da córnea, retira uma parte central da córnea e transplanta uma córnea obtida de banco de olhos para substituir essa córnea doente. Existem, logicamente, riscos intraoperatórios quando você abre o olho e esse tempo de permanência do olho aberto acaba tendo um certo risco, e também o resultado óptico, embora seja muito bom, às vezes o resultado refrativo nem sempre é tão perfeito, porque vão suturas, enfim, vão outras coisas que podem, então, interferir com o resultado visual desse transplante. Hoje em dia, a gente tem uma série de avanços, né? O uso de equipamentos mecânicos para fazer o corte perfeito da córnea, utilização de laser, e com isso a gente conseguiu melhorar muito a sobrevida e o resultado visual e também refracional de um transplante de córnea. Também, hoje em dia, nós temos a possibilidade de transplantar não só a córnea total, mas, às vezes, camadas da córnea que estão afetadas, com um transplante que a gente chama lamelar. Então, no caso de uma doença, por exemplo, apenas do endotélio da córnea, hoje em dia a gente consegue deixar a córnea fechada e fazer um transplante apenas da camada interna da córnea. Da mesma forma, a gente pode fazer um transplante lamelar anterior, quando as camadas anteriores são acometidas. Mas para você fazer um transplante de córnea, seja penetrante ou lamelar, você, logicamente, precisa ter uma estrutura que faça a captação, a preservação e a distribuição da córnea. E se você pegar no mundo inteiro, nós temos realmente poucos países e situações de, vamos dizer assim, que possibilitem essa distribuição de córnea para o tratamento das doenças de córnea. Como nós podemos ver aqui, existem países como, por exemplo, os Estados Unidos e, na Europa, a Itália,
que sobram córnea do sistema de transplantes, né, de captação, sistema de banco de olhos, e eles conseguem até mesmo exportar córneas para outros países. Mas existem países, como, por exemplo, muitos países na África, onde não existe nenhuma estrutura de banco de olhos e apenas córneas exportadas por países exportadores, como os Estados Unidos, é que possibilitam fazer cirurgias nesses países que não tem nenhum sistema público de banco de tecidos e, no caso, banco de olhos. O Brasil, Austrália e Canadá têm um sistema muito bom, principalmente em alguns estados. Nós somos praticamente suficientes em córneas para serem transplantadas. Mas, como vocês vão poder ver adiante, nós temos ainda uma situação muito delicada em vários estados, em várias partes do país. E como é que funciona um banco de olhos? Eu vou pegar aqui o nosso exemplo do banco de olhos do Hospital São Paulo, e, obviamente, nós, quando captamos uma córnea, ou que vem com um globo ocular inteiro para ser preparado no banco de olhos, nós não apenas preservamos a córnea, que vai ser utilizada em transplante de córnea, mas nós pegamos também a esclera, aquela parte branca do olho, que sobra depois que a gente retira a córnea, que vai ser também utilizado em outras cirurgias. O sistema nosso aqui do Brasil de transplantes, ele está diretamente ligado ao Ministério da Saúde, existe uma coordenação geral. A essa coordenação geral existe um grupo estratégico e câmaras técnicas nacionais, bem como também o Centro Nacional de Transplantes, que é o mais importante na coordenação da distribuição das córneas aqui pelo país. Existe um centro de notificação de captação e distribuição de órgãos e tecidos, né, que está diretamente ligado a hospitais e a os organismos que fazem a procura de órgãos e tecidos para serem, então, preparados nos bancos de tecidos armazenados e distribuídos. Aí vai ser, então, feita a distribuição para as equipes cadastradas, equipes de transplante de córnea, aqui no caso nosso. E nessas etapas, primeiramente, você tem que fazer, obviamente, as equipes dos bancos de olhos fazem, de outros tecidos, fazem justamente o acolhimento da família do doador quando há uma morte, né, cerebral. Então, existe todo esse procedimento, no caso de banco de olhos, de técnicos preparados que chegam, então, nesses hospitais, vão fazer, então, a abordagem, e aí, logicamente, a família tem que dar autorização para você, então, poder preservar a córnea daquele paciente ou daquela pessoa que faleceu. Depois, então, do acolhimento, uma vez assinados os papéis, autorizado, é feito, então, a captação. Existem algumas técnicas, mas a principal, a mais utilizada aqui no Brasil, é a enucleação, ou seja, do cadáver é retirado o globo ocular inteiro, esse globo ocular é, então, levado numa câmara úmida para o banco de olhos, onde, numa capela, um fluxo laminar totalmente estéril, esse globo ocular é, então, preparado, é retirado a córnea, com um pouquinho de esclera, o resto da esclera é também preparado, limpo, e a córnea é colocada no meio de conservação, específico para a córnea, e a esclera é dividida em pedaços que vão ser utilizados em outras cirurgias oftalmológicas e preservadas em glicerina ou então em álcool absoluto. E aí, esses tecidos preservados, a córnea necessita de um meio específico. Nós, aqui no Brasil, importamos o meio que é o Eusol, da Itália, e também nós temos o Optisol importado dos Estados Unidos. São meios caros, mas muito importantes, porque vão preservar essa córnea por mais ou menos até 12 a 15 dias,
ou seja, um tempo suficiente para essa córnea ser distribuída para os centros transplantadores e ser transplantada. Mas são meios caros, né? Existe todo um custo na manutenção de toda essa estrutura que vai dar desde o acolhimento, treinamento de técnicos especializados, até a estrutura do banco de olhos e até a compra desses meios e depois a distribuição. Esses são os dois meios, né, que nós temos hoje em dia aqui no Brasil e, obviamente, tem um custo, embora esse custo seja coberto, né, pelos órgãos que cuidam da saúde, né, pelas secretarias de saúde e pelo Ministério da Saúde. E aí o tecido é distribuído para transplante de córnea e a esclera também é utilizado em cirurgias de tumor de olho, de órbita e recobrimento de tubo em caso de cirurgias de glaucoma. E como é que ficou a situação do transplante de córnea agora nesses tempos de pandemia, né? Nós sabemos que a pandemia afetou diretamente tudo, né? Nossa vida, e bem como também toda a atividade médica e de transplantes no mundo inteiro, ainda mais lembrando do potencial risco de transmissão do Covid por transplantes. Então, realmente, em 2020, houve uma contenção, houve uma parada na captação de córnea, né? Houve a suspensão da busca ativa e da captação de córnea, apenas se manteve por meses transplantes de córnea com sorologias totalmente negativas para casos de urgência. E com isso, depois que voltaram a fazer a captação e preservação de córneas, houve, obviamente, um aumento muito grande na fila de espera, né? Quer dizer, agora os transplantes estão voltando, mais ou menos 75% dos transplantes estão voltando, os transplantes eletivos. Nós temos uma disparidade muito grande dos estados, né? Obviamente, São Paulo tem um sistema muito organizado de transplantes, mas isso não se dá em outros estados, em mais da metade dos estados do Brasil, onde nós temos ainda uma captação, preservação muito baixa, agora no ano de 2021, quando se normalizou praticamente a questão da captação e preservação de córnea. Ou seja, nós vimos aqui, então, uma diminuição muito grande, porque foi durante mais ou menos um período de 6 meses, e agora está voltando, então, a captação, e aqui vocês podem ver os números do Brasil, São Paulo, e os números aqui no caso do Banco de Olhos de Sorocaba, mas para vocês verem que depois dessa diminuição muito grande por 6 meses, houve uma recuperação em torno de 75% dos transplantes. Logicamente que isso afetou também outros órgãos e tecidos transplantados, mas o fato é que a nossa lista de espera agora aumentou demais, né? E isso mostra e ilustra uma dificuldade muito grande na questão do transplante de córnea, por a gente necessitar de tecido vivo e ter todas essas limitações, não só de estrutura, necessidade de estrutura de banco de olhos, mas, por exemplo, quando ocorre uma situação muito particular, como foi o caso dessa pandemia. Para não falar outras situações que acometem alguns pacientes que têm situações muito particulares para se fazer um transplante de córnea. Um grupo de doenças que a gente chama transplantes de alto risco de rejeição. A córnea é um tecido muito interessante, ele é avascular, a córnea não tem vasos sanguíneos. Então, um transplante da parte central da córnea, ela tem um potencial muito baixo de induzir rejeição. É totalmente diferente de um transplante de coração, fígado, rim, que a pessoa tem que fazer o transplante e tomar medicamentos para evitar a rejeição. No caso de um transplante de córnea transparente, numa doença como, por exemplo, o ceratocone,
Isso não existe, você controla só o pós-operatório com um colíriozinho de corticoide, etc. Mas tem doenças que a córnea fica vascularizada, ou então quando o paciente tem vários transplantes, aí você tem uma situação que é totalmente diferente e o paciente precisa fazer imunossupressão sistêmica, ou então tem que se procurar uma outra alternativa para evitar a perda dessa córnea transplantada. E o prognóstico, obviamente, nesses casos, baixa muito, né? Enquanto o transplante numa córnea transparente, o prognóstico é em torno de 80%, aqui a sobrevida é muito menor e depende de uma série de fatores. E é por isso que veio a ideia de se tentar utilizar córnea artificial. Não é uma ideia nova. Existe a ceratoprótese, que consiste na substituição da parte, pelo menos central da córnea, por um material transparente que permite a passagem do estímulo luminoso até a retina. Então, nós temos uma possibilidade de que você não tenha a falência da parte central da córnea e se mantenha a transparência da mesma com a utilização dessas ceratopróteses. E a ceratoprótese já é conhecida há muitos anos, aliás, mesmo a cirurgia de catarata, implante de lente intraocular, veio a partir de observações da Segunda Guerra Mundial, onde vários combatentes tinham inseridos nos seus olhos material tipo acrílico, né, polimetilmetacrilato, e esse material dentro do olho não reagia, não tinha reação. E, a partir daí, começaram, então, a estudar o implante de lentes de acrílico, ou de material parecido com acrílico dentro do olho, e também fazer a colocação desses materiais na córnea, no caso dessas doenças mais complexas que envolvem a córnea. E uma dessas próteses, talvez a mais utilizada atualmente, é a que foi produzida pela Universidade de Harvard, em Boston, e se chama ceratoprótese de Boston. Existe a tipo 1 e a tipo 2, que são estruturas, então, de acrílico, que são colocadas, ou são, vamos dizer assim, inseridas em córneas de cadáver. Ou seja, necessitam de uma córnea para você colocar esse botão de acrílico no meio dela, mas ela tem que ser montada numa córnea de banco de olhos, ou seja, você vai precisar de qualquer maneira de uma córnea e vai ter que precisar de qualquer maneira de uma estrutura de banco de olhos. Existem outro tipo de prótese para casos com olho muito seco. O fato é, aqui mostrando como é que ela fica, eu vou mostrar um videozinho aqui, só para vocês terem uma ideia. Que estão me ouvindo ou não? Alô? Sim, sim, sim. Alô? Estamos ouvindo, sim, doutor. Pode continuar. Estão ouvindo, né? Então, Então, aqui só para mostrar como é que a gente prepara a ceratoprótese. Pega uma córnea, faz um buraquinho no meio, coloca um pino de acrílico e põe um prato, e aí você fixa, e aí você tem, então, essa ceratoprótese. Não é bem uma córnea totalmente artificial, é uma ceratoprótese. E aí você transplanta isso no olho do paciente. Aqui na América Latina, nós temos alguns centros que têm utilizado a ceratoprótese, que têm experiência em ceratoprótese. Aqui no Brasil, talvez nós sejamos o grupo que tem maior experiência com essa ceratoprótese. O problema é que nós temos tido uma certa dificuldade na importação dessas próteses nos últimos anos. Então, praticamente, houve a parada desse tipo de cirurgia aqui no Brasil, bem como em outros países da América Latina. Mas a ceratoprótese também não é isenta de complicações, né? Tem uma série de complicações que podem acontecer, algumas delas que podem comprometer totalmente a visão
ou a possibilidade da pessoa voltar a enxergar. Claro que existem avanços, as próteses novas de Boston agora são montadas num prato de titânio, ou seja, tem uma melhor retenção, menor risco de problemas que podem acontecer com a ceratoprótese montada no prato de acrílico. Existem também outros tipos de prótese que podem ser implantadas no meio das córneas, mesmo doentes, como essa daqui, que é uma prótese que a gente tem estudado lá na Escola Paulista, mas que ainda tem resultados muito limitados em várias dessas doenças com vascularização da córnea. E mais recentemente saiu, então, na mídia a possibilidade de se fazer a cirurgia com uma córnea totalmente artificial, né? Essa córnea que foi produzida e está em ensaios clínicos em Israel, que realmente é um grande avanço da ceratoprótese. Agora você tem um tecido que você não precisa da córnea para você implantar essa córnea artificial. Ela tem essa grande vantagem, tem uma integração melhor, ela é feita de um material que se integra muito facilmente ao leito, tem uma performance óptica excelente e, em termos de tempo cirúrgico, muito menor do que o convencional com os transplantes de córnea, ou mesmo com as ceratopróteses. Então, você já tem a córnea artificial, já vem numa caixinha, e aí o cirurgião recebe essa caixinha e faz a sua cirurgia. Muito diferente do que a gente precisa hoje, seja num transplante de córnea ou então numa ceratoprótese. Então, realmente, é um grande avanço. É claro que a tecnologia muda muito, mas essa córnea artificial, eu acho que realmente pode facilitar demais a questão da recuperação da visão nas doenças da córnea. Existem outras perspectivas, terapia celular, bioimpressão com células em tecido que é produzido em laboratório, mas são coisas ainda que vão demorar um pouquinho para chegar na realidade nossa. Enfim, para finalizar, eu gostaria de concluir dizendo que as doenças que comprometem a transparência da córnea compõem um grupo importante de causas de cegueira reversível. Isso é muito importante a gente citar, quer dizer, um paciente que tem uma cegueira por uma opacidade de córnea, fazendo um transplante, ele volta a enxergar em muitos casos. O transplante, então, pode reverter a baixa visual em muitos desses pacientes, porém, necessita de banco de olhos e sistema organizado para captação e distribuição desse tecido. Existem as ceratopróteses, não é uma novidade, elas têm evoluído, mas, em muitos casos, elas precisam de uma matriz que vem de uma córnea doada, ou seja, precisam de córnea e precisam de banco de olhos para serem implantadas. E existem, obviamente, agora essas novas perspectivas que incluem implantes de córneas artificiais e mesmo terapia celular, que tem uma grande vantagem do ponto de vista prático e talvez até do ponto de vista financeiro, porque não vão depender da necessidade de estrutura de banco de tecidos para serem implantadas. Então, com isso, eu finalizo a minha apresentação, lembrando aqui do nosso grupo, do setor de córnea e doenças externas da Unifesp, que é um grupo extremamente dinâmico, e também agradecendo, um agradecimento especial ao Rotary Club, aqui do Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, que gentilmente doou meios de preservação de córnea que estavam faltando agora nesses tempos de pandemia, para o nosso banco de olhos continuar trabalhando na captação, preservação, distribuição de córneas para poder devolver a visão para essas pessoas. Muito obrigado. José Álvaro, muito obrigado. Como o Zacarias falou, a gente que é leigo, a gente entende bem com o coração a necessidade das pessoas e conhecendo um pouco mais essa parte técnica, que é muito pouco ainda, a gente tem condições de
resolver o problema de muita gente. Eu acho que falta de qualquer membro. A gente sente, se faltar uma mão, você não conseguir trabalhar essa mão, você sente uma perda enorme. Imagina a visão. Então, é um projeto para fazer a diferença. Com relação aos próximos passos desse projeto, é o seguinte. O Alexandre falou um dia, numa das reuniões passadas, eu achei fabuloso. É como assim, em vez de você dar peixe a alguém, você ensina a pescar. Em vez da gente simplesmente doar a córnea, a gente vai ter que ir além e transformar, eventualmente, ou ajudar um centro especializado de primeiro nível, como nós temos aqui e que o senhor dirige lá no hospital, a ir além através de ações com quem tem condição de trazer essas tecnologias, né? Então, na sua apresentação, você falou de uma tecnologia mais avançada que está em estudo, está sendo testada, eu acho. A gente não tem todas as informações, da Cornea Vision. Eu gostaria de informar a você e aos nossos companheiros que, logo depois que nós tivemos aquele contato para entregar aqueles insumos, né, que vão ajudar 288 pacientes, eu voltei a um contato anterior que o Henry tinha feito, falando sobre essa tecnologia de Israel, né? E peguei o contato e fiz o contato com a empresa, chamado Cornea Vision. Eles me responderam, nós marcamos um call inicial para amanhã às 16 horas, horário de Israel, 10 horas do Brasil, e que o Henry vai estar comigo para poder conversar com eles, inclusive em hebraico. Eu acho que isso aí vai ajudar a quebrar um pouco, sabe? Né? O Rotary eles conhecem. Então, com relação a esse projeto, a nossa intenção, com o apoio total do Zacarias, que é o patrono do projeto, é o seguinte: nós vamos caminhar em 3 frentes. E, obviamente, depois do primeiro passo, a gente vai precisar muito da participação sua e do hospital nos próximos passos, que é o seguinte. Os passos que nós vamos trabalhar são, primeiro, doação de córneas sintéticas. E isso a gente pretende também incluir no projeto clubes de Israel para que possam, junto com a empresa e conosco, fazer uma possibilidade de doação do máximo de volume de córneas possível, inclusive, se possível, usando o recurso da Fundação Rotária. Né? Você viu que nós conseguimos $100 mil com a Fundação Rotária para fazer filtros, um projeto desse a gente pode conseguir também. Segundo, nós vamos linkar a empresa com o centro, seu centro, para que possa ser feito um acordo. Eu não sei bem como poderia ser feito isso, depois você pode nos instruir, de troca de experiências e tecnologias e pesquisa e desenvolvimento. Então, esse seria o segundo passo. E o terceiro passo, e aí entra, em vez de entregar o peixe, ensinar a pescar, é eventualmente fabricar ou distribuir através do Brasil, do seu centro, para o Brasil e América Latina, essas córneas, que é uma novidade no mundo todo. Né? Então, a gente vai trabalhar dentro dessa estratégia. Eu não sei se é a melhor ou se é a pior. Amanhã, depois que nós conversarmos com eles, nós vamos ter mais alguma informação e, muito provavelmente, teremos um próximo call marcado posteriormente, talvez na próxima semana ou na outra, e aí nós vamos precisar, eventualmente, da sua presença conosco, conversando com a empresa, porque aí vai se tratar de termos que a gente não tem condições de conversar, né? Tá certo? Tá ótimo, fico muito agradecido, estou totalmente à disposição e vamos em frente, vamos ver se Deus quiser, a gente consegue trazer essas córneas para a gente trabalhar aqui, enfim, vai ser realmente um projeto inovador aqui na América Latina, seguramente, e que eu acho que vai beneficiar muita gente aí que pode recuperar a visão com essas córneas.
O nosso lema nesse ano, doutor, é servir para transformar vidas, né? Eu não sei porque eu não vi a situação, mas uma pessoa que tem deficiência de visão e conseguir enxergar deve ser uma transformação brutal, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Especialmente ao doutor José Álvaro, né?